abençoe. Prazer em conhecer o senhor. Todo nosso, Pai. Isso aí. É um prazer conhecer vocês também. Que bom que deu certo esse encontro, né? Virtual, mas é a forma que a gente consegue se encontrar, né? E tenho dúvida que não deixará de ser frutuoso. Amém. Amém. Podemos? Podemos, Padre? Podemos. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Senhor nosso Deus, te pedimos que com o seu Espírito Santo venha conduzir este nosso momento de reflexão, momento de partilha, de encontro, para que tudo aquilo que aqui for discutido, for refletido, possa ser conduzido pela sabedoria do alto que vem de ti. Assim nós pedimos também que a nossa mãezinha do céu, com seu manto sagrado, passe, cobrindo todo o nosso pensamento, nosso coração, e nos conduzindo cada vez mais perfeitamente ao seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Graças, Senhor, é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é é o o fruto do vosso vosso filho ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Deus, Agora, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como Como era era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 E a palavra de Deus nos guiando a nossa vida hoje e sempre, né? Queremos ler, então, o nosso evangelho do dia, para a gente poder também reunirmos com a palavra de Deus em nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Amém. Que a palavra de Deus, então, nos direcione, nos mostre o caminho, né? O caminho do discipulado, o caminho da vida, o caminho que conduz a Deus. Então, quero agradecer muito a Deus pela vida, por esse momento, essa partilha que estamos aqui iniciando. Uma partilha fundamental e muito importante na nossa caminhada de pastoral familiar. Eu gostaria de acolher, né, como eu e a Gigliola, aqueles que não conhecem a gente, os irmãos que estão aí assistindo e participando da reunião. Eu, Augusto e a Gigliola, estamos como coordenadores do nosso Regional Oeste 1. Então, é com alegria que eu acolho a todos vocês, os irmãos do nosso regional, que tanto trabalham em suas paróquias, nas dioceses, né, na Arquidiocese de Campo Grande, nas dioceses e outras irmãs, que tanto se trabalham, tanto se dedicam, né, pela pastoral familiar. E a gente sentiu no coração uma importância, uma necessidade, na verdade, né, de nós conversarmos um pouco sobre um setor que é fundamental na caminhada de pastoral familiar, na caminhada da igreja como um todo, né? Que é o setor casos especiais. Bem sabemos o quanto é abrangente esse setor. O setor da acolhida, o setor do amor, é o setor da misericórdia, né? E nós, é tanta importância que existe, tanto amor que envolve o setor casos especiais, em que a gente muitas vezes não sabe nem exatamente por onde começa, né? E a gente não sabe nem as ferramentas que precisamos ter e aprimorar para que nós possamos dar um norte, uma cara, um corpo para
para esse setor dentro do trabalho da pastoral familiar. E, às vezes, como em tudo na vida, né? Quando a gente tem muitos caminhos, muitos lugares para olhar, a gente, às vezes, perde até a condição de caminhar, porque se perde nesse grande leque que existe. Talvez isso seja uma das coisas que nos dificulta de criarmos um corpo no nosso regional. Eu falo isso como regional. De repente, nós temos ações isoladas em nossas paróquias, né? E o que a gente está buscando aqui é um fortalecimento como regional. Não que vamos criar um segmento único ou um jeito de trabalhar único de regional, mas que, fundamentalmente, nós possamos nos ajudar, né? Porque eu percebo que as realidades das dificuldades de cada um são muito semelhantes com a dificuldade em geral. E para que a gente pudesse, então, ter uma ajuda nesse entendimento, nesse conhecimento desse setor, então, foi nos apresentado o casal Flávia e Afrânio, que já fizeram um trabalho de coordenar nacionalmente esse setor, né? E hoje já acredito que continuam trabalhando, mas já no espaço mais deles mesmo ali de trabalho, mas que trazem toda uma bagagem de avanço e de motivação do trabalho no setor casos especiais. Aí nós vamos pedir assim, né? Que a Flávia e o Afrânio agora vão falar conosco, vão se apresentar, vão falar, e na medida que forem surgindo as nossas dúvidas, sugestões, questionamentos, aí você abre o microfone, levante a sua mãozinha e pode interagir, tá bom? É uma reunião informal, mas é uma reunião assim, onde nós queremos tirar ideias, propostas, né? E caminhos para uma ação como regional, ações futuras, mas também como, de repente, uma ferramenta para as nossas paróquias, as nossas comunidades alavancarem e motivar cada vez mais o trabalho. Ok? Então, Flávia, Afrânio, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Por nada. Só vou comentar que diz que tem uma premissa, né, que todo coordenador de regional Oeste 1 vira depois coordenador pastoral geral, sabe disso? Mas os costumes foram feitos para ser quebrados também, né? Fica tranquilo. Quem sabe a profecia se confirma aí, né? Mas, gente, olha, boa noite a todos. Eu sou o Afrânio, da Flávia, e nós, como foi dito, nós moramos em Manaus, e já estivemos à frente do setor Casos Especiais por 3 anos, né? E meio, mais ou menos. Foi uma experiência muito boa. Período pandêmico, né? Que pegou desde o período da pandemia até o pós-pandemia, onde muita gente tinha parado por causa da pandemia e teve que recomeçar. Eu não sei se isso atrapalhou ou ajudou. Às vezes eu olho pelo lado reverso, que quando a gente tem que recomeçar, a gente acaba conseguindo, que era o nosso objetivo, integrar mais os regionais, os 19 regionais, ao nacional, e assim fazer com que vocês do regional irradiassem para as dioceses, enfim, arquidioceses que fazem parte, e elas, por sua vez, chegassem até as paróquias e ao nosso Eu acho que o período pandêmico foi muito rico de reuniões. Essa ferramenta foi vastamente utilizada. Então, esse momento online de troca, nós fizemos muito, foram mais de 80 formações. É muita coisa, gente. Quase que toda semana tinha formação. E com isso a gente conheceu muito o Brasil, suas diversas realidades, por meio dessa ferramenta que a gente está falando agora. Mas eu queria também me atualizar um pouco em relação a vocês. Como é que está o Oeste 1 nessas questões do setor casos especiais? O que temos? Como estamos? Falem um pouquinho também de vocês, para que a gente também possa conhecê-los um pouco mais. Quanto o setor casos especiais? Eu começo falando porque, de uma certa forma, nós acompanhamos no bate-papo, nas reuniões que já tivemos em meses anteriores aqui, quando a gente fez um pouco de troca de experiência sobre esse setor,
que foi da onde nós concluímos o tamanho da necessidade da gente olhar com uma percepção mais carinhosa e mais comprometida. Digamos assim, Flávia, Frane, que estamos bem desconectados, né? Tem coordenação no regional dos Não, setores especiais? ainda não. Temos alguns pontos muito localizados, né? Por exemplo, uma paróquia lá na Arquidiocese de Campo Grande, que está desenvolvendo o Bom Pastor, né? Que é vamos colocar assim, o Bom Pastor acho que quase um cartão de visita dos casos especiais, né? Ele acaba sendo até um pouco da referência, mas é muito bom, né? Eu acredito que tem que ser. Eu faço parte de uma diocese chamada Diocese de Jardim, onde também a experiência que nós temos de casos especiais aqui é com o Bom Pastor, tá? Pararam a caminhada, antes da pandemia, um pouquinho já tinham parado, e depois que acabou a pandemia, até hoje nós não conseguimos retornar com esse grupo. E, Augusto, o bom, só para você ter noção, o subsídio Encontro Bom Pastor nasceu primeiro que o guia de implantação do setor. Qual era a necessidade? Qual é a marca do setor, né? Assim como as formações para o matrimônio, né? Para o pré, né? O Bom Pastor para os casos especiais, assim, uma referência que muita gente acaba achando que o setor se limita só a essa função. Exato, Na verdade, existem 5, acho que ainda são as mesmas, pelo menos até onde eu sei, 5 prioridades nacionais nas quais os casais em nova união, de onde vem para onde vai, aliás, o Bom Pastor, são uma dessas 5 prioridades. Então, o setor bem amplo. Hoje vocês estão ainda sem a coordenação regional, né? Em Campo Grande, quem é que está puxando lá agora a coordenação? É o Paulo, né? Paulo, você está online, Paulo, com a gente? Está, Cida? Sim, estamos aqui. Vamos lá. E Paulo, tudo bem, Paulo? Acho que já falou com você, né, Paulo? Acho que a gente já teve Paulo e Cris. Ana Cristina. Eles estão coordenando a pastoral familiar na Arquidiocese. Pode falar, Paulo, um pouquinho com a gente da experiência. Na verdade, nós estamos iniciando agora, né? Foi feita a troca de coordenação agora no mês passado. Anteriormente, Paulo? Era o Roberto e a Zoleide. Então era com eles. Isso. Nos últimos 5 anos e meio, 6 anos, eles que estavam à frente. E a gente está assumindo agora. Inclusive, amanhã nós vamos ter a nossa primeira reunião da comissão arquidiocesana aqui. Então, e temos aí uma data para a gente fazer um trabalho com Segundo União, né, para o dia 6 de julho. Na verdade, a gente tinha programado na nossa paróquia, e a gente vai aproveitar para fazer a nível já de arquidiocese aqui, né? E, inclusive, a Márcia, que também está no grupo, ela que durante esses anos tem acompanhado bastante também casos especiais. Márcio e João, eles vão estar com a gente, né, preparando esse encontro. Perfeito. Gente, o setor casos especiais realmente é um setor exigente, amplo, e que precisa unir forças, né? Nós estamos na caminhada de pastoral familiar em torno de uns 15 anos, eu e o Afran. E sempre com um pezinho no setor casos especiais, até mesmo porque éramos casos especiais. A Fran já tinha sido casado antes e a gente era casal em nova união, mas agora a gente já tem 6 anos, por sinal, foi ontem o nosso aniversário de matrimônio. E eu lembrei. Mentira esse bilhete, gente. Eu lembrei, sim, lembrei. Quem lembrou foi o Padre Santana que deu o nosso parabéns, que foi o pároco que fez a nossa celebração. Mas foi inspirado no Padre Santana. Santo Padre. Padre Santana, que foi em Manhuaçu na época, e agora ele está em Minas Gerais. A celebração. Mas ele foi nosso pároco aqui em Manaus. Nós recebemos o matrimônio lá, o sacramento lá. Por sermos um casal em nova união,
não tínhamos como não estar sempre com o pé no setor casos especiais. Coordenamos INAPAF em âmbito regional, coordenamos meio que implantação de pastoral em todo o nosso regional, mas o pé estava sempre no setor casos especiais. Então, assim, é uma caminhada bem vasta e bem interessante, porque a gente meio que caminhou junto com o amadurecimento do setor, sabe? O setor foi amadurecendo em âmbito nacional e a gente maturando junto. Então, toda essa caminhada nos fez entender a dimensão, né, dessa questão. Quando nós fomos para o Encontro Mundial das Famílias com o Papa, em Roma, e a gente viu que tudo ali era Amores Letícia, tudo ali era voltado para as fragilidades nas famílias, a gente pegou e falou assim, eita, a pegada ainda vai ficar mais forte ainda em relação a essa questão, já que Roma está demandando muita atenção, dispersando muita reflexão em cima da fragilidade dentro das famílias, né? E quando foi esse ano também, né, uma super formação voltada também para essas questões de fragilidade. Então, gente, o que a gente está observando e quer passar de dica para vocês? O quanto vocês, quanto pastoral, puderem se ajudar para estruturar ações de casos especiais, e claro, ter coordenação regional, ter coordenação nas principais dioceses, também é importante. Mas que, acima de tudo, o coordenador do regional esteja preocupado com isso, os coordenadores, e toda a pastoral como um todo, porque é um esforço orgânico, entendeu? É um esforço holístico. Você está trabalhando pré, você vai se deparar com fragilidades. Pós, né? O serviço à vida, ou seja, o INAPAF, nós vamos estar deparando com fragilidades. E é aquela questão, é aquela máxima, se você não foi, se você não é, você será um caso especial. Um dia, porque ela é muito ampla e vai acabar abrangendo, em algum momento, uma fase da sua vida, você acaba se tornando um caso especial. Vocês já tiveram acesso a 2 subsídios mais recentes do setor, que é o Guia de Implantação e o Itinerário do Encontro Bom Pastor? Esse aqui, fica nublado a minha imagem ali. Eu acho que é porque está desfocado o fundo, alguma coisa tem que configurar, mas... Será que é aqui? Não. Esse aí. O meu tá sem o seu foco. Tá legal, não Ficou sem foco. Não está embaçado, digamos assim. Esse é o guia de implantação. Ele é guia, ele não vai ter tudo aí. A gente aponta setas para familiares consórcio, para o Amores Letícia, para o INAPAF. A gente aponta muito para o INAPAF, a gente aponta para o guia de implantação. O guia não, o itinerário Encontro Bom Pastor, mas esse livrinho... Fala das 5 prioridades, esse aí é o itinerário Bom Pastor, para o encontro, que é uma das prioridades, uma das 5 prioridades, tá? E tem também, pelo menos tinha, mas acho que não é para concluir, esse guia de implantação, ele reúne muita atualidade. Está em sintonia com esses últimos encontros todos que houveram de orientação de como trabalhar as fragilidades. Porque tem outros guias de anos anteriores que servem como estudo, como base, mas eles estariam desatualizados. Então, a primeira orientação que a gente podia estar deixando aqui para você nesse nosso bate-papo é trabalhar de forma unida, todos. Porque não é o setor que tem que construir, é a pastoral que tem que ter ações para setor casos especiais. Então, tem que todo mundo entrar num combinado de que todo mundo estaria em prol desse setor. Segundo, é ter realmente esse guia como uma leitura, fazer reunião de estudo mesmo, ler ele todinho em grupo. Por quê? Porque, às vezes, a leitura individual não pode ser tão rica como uma leitura de grupo. Quando a gente fez INAPAF, que a gente foi coordenador de INAPAF, a gente percebeu que quando se fazia o estudo do livrinho em grupo,
Você aprende, assim, 1000 vezes mais do que suas leituras individuais. Faz a leitura individual, lê na sua casa, ok? Para já ir para parada, para reunião, é perfeito. Mas essa troca que se faz, ao ler um pedaço, o que vocês entenderam? Ah, então vai ser assim, ah, então vai ser assado. E às vezes até anotar o que não entendeu, para depois perguntar, né, das coordenações. Tem uma coleção de slides também que pode ajudar vocês, que a gente deixou lá durante um bom tempo. Durante o tempo que nós ficamos lá, nós produzimos e tem, falando do setor, o que é, das Quando 5 vocês prioridades. compraram esse guia, já estava disponível os vídeos? É. Poxa, que pena que não foi para frente, então. No meu caso, ainda não. Não foi disponibilizado uns vídeos de explicação do guia, não, né? Não, esse não. Esse já é um pouquinho antigo ainda. Ou Não. você comprou no lançamento? Comprou no ano passado, Ana. É porque foram produzidos aí uns 7 vídeos, cada capítulo tinha um vídeo específico para ajudar É a porque explicar. quando foi lançado, a gente logo saiu, a gente não conseguiu acompanhar um pouco essa parte, e o Padre Crispim também saiu, trocou toda a coordenação. Acho que foi por isso que não foi disponibilizado ainda, então, esses vídeos. Mas o livro em si, gente, ele já tem muita coisa legal. Então, assim, unir para estudar o material, unir para fazer e promover ações de setor casas especiais é uma das coisas que a gente viu dar muito certo quando caminhamos nesse mundão do Brasil aí, tá? Porque, veja só, se o regional de vocês, ou diocese, ou paróquia, tiver ações de setor casas especiais, vocês já estão trabalhando pelas fragilidades. Ai, Flávia, mas aí a gente ainda não montou, a gente não tem gente suficiente para colocar o coordenador, o vice, ou seja, todos os cargos que a gente precisa compor dentro da abertura de um setor. Gente, uma das coisas que a gente viu é o seguinte: todo mundo esperar ter gente para montar o setor. E o tempo passa, e a fragilidade está aí, as dificuldades estão aí, as pessoas não são ouvidas, as pessoas não são ajudadas, as pessoas não são agregadas, e o tempo passa. Então, não dá para a gente, às vezes, esperar ter gente suficiente para montar uma estrutura. Se tiver, perfeito, aqui também tem as dicas. Mas, vocês vão olhar aqui no guia, que vocês podem estar, por exemplo, percebendo que lá naquela paróquia, naquela diocese, precisa ter um setor de escuta, para escutar, para fazer a triagem. Ou seja, vamos promover uma ação dessa. Então, vamos promover palestras sobre depressão e suicídio. Que é uma das prioridades Uma das também. prioridades. E assim, Sobre perdas e viuvez, que é outra. Tem as 5 prioridades, mas vocês podem eleger as suas prioridades. As prioridades que vocês precisam e conseguem estar trabalhando. Se no grupo daquela diocese tem psicólogo, bora aproveitar, ele está disponível. Então, vamos fazer formação, vamos fazer palestra, vamos fazer orientação. Entendeu? Então, assim, uma das coisas que a gente também está recomendando é não esperar tanto. Porque se espera, acaba não tendo gente suficiente e o trabalho vai passando e vai ficando. Essa é uma das dicas que a gente pode estar dando aí para vocês. Promover, quanto pastoral familiar, ações de setor casas especiais. Você não quer puxar aqueles slides, não? Que a gente tem que mostrar. Entenderam? Porque dessa forma, vocês podem já estar trabalhando as questões, né? Primeira coisa, para se trabalhar setor casas especiais, é conhecer as realidades e as necessidades. E essas realidades aí é o do dia a dia, né? Da nossa vida, da vivência na paróquia, principalmente, né? Que é o nosso lugar de trabalho, né? E muito interessante isso que você falou, Flávio, sobre não aguardar montar uma equipe completa, né? De repente, é exatamente isso, a gente perde muito tempo esperando, né? Esperando, às vezes você faz uma expectativa de que determinadas pessoas vão te ajudar, e elas também têm as outras prioridades, até mesmo pastorais dela, né? E aí você fica
de uma certa forma, se desmotiva, né? O trabalho não acontece, porque você, de repente, não saiu como você queria, aquela montagem, né? Então, muito, muito importante isso. Nós Que temos o ideal e o possível. Você já sabe qual é o ideal, a PAF Nacional já mostrou para a gente, tem estrutura para montagem do setor, está tudo bonitinho, sabemos. Mas entre o possível e o ideal, vamos caminhar, porque na medida que a gente vai caminhando, a gente vai montando o ideal. A gente vai montando a estrutura bacana para melhor acolher nossos irmãos em situação de fragilidade. Porque, veja só, quanto mais fragilizado um casal, uma pessoa, mais cuidado a gente tem que ter. Mais atenção a gente tem que ter. Então, não tem que ter pressa para fazer as coisas. Tem que ter atenção, disposição, união. E aí você vai e fala assim, bom, agora, nós, quanto setor, casos especiais do regional, o que a gente pode fazer junto em prol do setor de casos especiais? Para ajudar as paróquias e, aliás, as dioceses que são o público-alvo de vocês. O público-alvo das dioceses são as paróquias. Mas nessa reunião nós já temos essas pessoas das dioceses e das paróquias aqui conosco. Então, eles já estão aqui conosco e já poderiam estar colocando numa reunião depois particular de vocês. Gente, então, vamos trabalhar tal questão do setor de casos especiais? Porque, tipo assim, hoje eu não estou tratando o nosso bate-papo como uma palestra, né? O Frânio falou assim, vamos mostrar o material. Eu penso que isso seria um segundo momento. A gente podia estar marcando, junto com o Sábio e Bárbara, um momento de formação, mostrar slide, mostrar passo a passo. Eu queria agora jogar insights, ideias, luzes para vocês. Porque vocês vão precisar pensar o seguinte. Então, como é que a gente vai estruturar primeiro? Vamos fazer alguma coisa junto com o regional? Ou nós vamos fazer alguma coisa, vai unir essas dioceses, vai unir essa, ou não, diocese tal vão ser os nossos laboratórios do setor. Porque nós podemos trabalhar com laboratórios também. Nós fizemos muito isso nessa caminhada. Então agora nós temos o Encontro Bom Pastor rodando super bem lá em São Paulo, na Sé, na região Sé. Lá é nosso laboratório, bora acompanhar, bora fortalecer, bora ajudar eles, e aí ficou ainda melhor. Lá não sei aonde a gente está fazendo a escutativa, a estruturação de uma escutativa. Vamos se unir, vamos ajudar, vamos fortalecer. Por quê? Estamos começando. Quando a gente começa, quando a gente dispersa, a gente não cresce. Mas quando a gente foca e une, o foguete não tem ré. Importante também salientar que vai precisar de parceria para as coisas acontecerem. Então, você vai fazer, por exemplo, alguma coisa voltada para depressão e suicídio, por exemplo, tem um leque de parceiros que vão ajudar, seja lá o que for, em termos de ações que vocês venham a fazer. Mesma coisa com perdas e viuvez, que são momentos delicadíssimos na vida das pessoas, quando você perde um filho ou uma mãe, um emprego, a sua vida vira de cabeça para baixo. Já pensou se a gente faz, pelo menos, cuidar dos viúvos da própria pastoral familiar, do Regional Oeste 1? Porque nós estamos agora quanto casal. E o que hoje o Oeste 1 está fazendo pelos seus viúvos? Seus próprios viúvos, né? Hoje nós fazemos parte das equipes de Nossa Senhora. As equipes de Nossa Senhora estão nota 10 cuidando dos seus viúvos. Tem ações muito bem ordenadas, muito legal. Uma coisa que eu sempre fiquei assim, meu Deus, a própria FAF não cuida dos seus viúvos, né? Então a gente estava já estruturando um encontro para pessoas sós e viúvos. Né? Mas com essa mudança das coordenações, que foi bem mudado nessa última, agora a gente se perdeu um pouco se isso andou. Mas seria o próximo passo de itinerário que a gente estava focando. Porque é algo também tão sensível, não é verdade?
Não precisávamos dessa fragilidade tão próxima a nós? Ter um encontro, ter um engajamento, ter como continuar com essas pessoas conosco, porque nós não somos uma pastoral de casal, né? Não somos. Nós temos que agregar as pessoas sós, os viúvos, né? Para caminhar conosco. Que ações nós estamos promovendo? Caminhos, realmente, foi como a gente começou aqui a nossa conversa, qual quanto regional vai seguir, vai decidir? Então vamos escolher pelo menos 2 ações regionais. Agora, uma ação laboratório lá na diocese tal. Numa paróquia mais bem paróquia estruturada, tal. numa, sei lá na ponta, numa diocese ou numa paróquia Todo bem mundo estruturada. vai ajudar o Paulo e a Beatriz. Cristina. Porque eles já estão desenvolvendo o que lá? Me diz aí, Paulo e Cristina, que já podia ser trabalhado todo mundo junto ajudando. O que você já viu? Então, nós temos uma paróquia, a Sagrado do Coração, acho que até a Maristela pode até falar melhor, né, do que eu, que ela é lá que eles trabalham com o Bom Pastor. Aí, se a Maristela quiser fazer alguns comentários aí, Maristela. E nós temos esse trabalho, tem um trabalho na São João Bosco, que faz encontros, todo ano eles fazem encontro com Segunda União, Casais Segunda União, e a gente vai começar esse trabalho esse ano. Mas, assim, como diocese, como arquidiocese aqui, a gente quer trabalhar, a nossa ideia está bem dentro disso que vocês estão colocando, né? A gente vai trabalhar com alguns casais setoriais, a gente já tem alguns casais que já vão fazer parte, outros a gente vai ter que conseguir ainda para colocar, mas a ideia é que esses casais foraniais, né, junto com os coordenadores das paróquias, eles trabalham exatamente qual é a necessidade de cada paróquia. É verificar o que aquela paróquia está precisando, e a partir daí a gente vê de que forma a gente vai poder estar usando as paróquias, né? Porque se a gente impõe alguma coisa assim, meio que geral, não vai funcionar, porque cada paróquia tem uma realidade diferente. Nós estamos agora como casal ligação do ECC, e a gente tem visto essa experiência nossa aqui na nossa forania, dentro dessas paróquias. Cada uma tem uma necessidade, tem uns problemas diferentes, né? Então, acho que esse é o caminho, a gente trabalhar em cima da necessidade de cada uma das paróquias, né? E aí as equipes da pastoral familiar e desenvolvendo trabalho em cima disso. Esse levantamento é fundamental. Precisa conhecer as suas áreas de atuação, as paróquias. Ela é o nosso chão missionário. Então, é nas paróquias que realmente tem que ter os levantamentos. Mas as ações, volto a dizer, se nós conseguimos eleger 5 prioridades comuns, nacionais, é possível que vocês também consigam eleger as prioridades da diocese, que é a união de várias paróquias. Novamente, para não dispersar e conseguir alcançar algum resultado, né? É claro que a escuta tem que ser paroquial, é lá que vai nascer as necessidades. Ok, escutamos, enumeramos. Aqui repete, aqui repete, aqui repete. Vai acontecer as repetições e as incidências. Bom, então, na região da diocese, a incidência é essa. Se a incidência é essa, o que o guia está orientando para se fazer? Tem várias coisas que são orientadas. E aí você vai junto. Não, então vamos todo mundo ajudar a paróquia tal a implantar? Ou vai ser uma implantação diocesana? Ou vai ser... Né? Claro, isso aí cada chão é um jeito. Eu acho que eles estão querendo o tradicional, que é do regional, não está no regional, para dar apoio para as dioceses e depois as dioceses apoiarem as paróquias. Imagino que seja isso. Agora, eu ouço bastante vocês se prenderem ao Bom Pastor. Isso é natural, tá? Como foi dito, é meio que o cartão de visita. Só que na página 20 aqui do guia, tem as 5 prioridades. Eu tenho certeza que elas se encaixam, de alguma forma, na realidade de vocês, como se encaixaram na realidade do resto do Brasil, né?
E aí vocês vão ver que tem muitas outras coisas que podem estar acontecendo enfim, no ambiente da igreja, através de movimentos, através da própria pastoral que não seja familiar. E a ideia é puxar essas ações, desde que elas se encaixem aqui, para fazer o trabalho em conjunto. Não é inventar a roda ou querer ser melhor ou maior do que a pastoral da juventude quando faz um trabalho com jovens que têm um perfil suicida ou qualquer coisa assim, tá? Mas é desenvolver em conjunto, ampliar um leque de parcerias com psiquiatras, psicólogos, com atendimento, enfim. Então, extrapola um pouco aqui. A nossa recomendação passa... Eu vejo que vocês têm, eu acho que a maioria tem o guia. A ideia é vocês lerem, na página 20 tem as 5 prioridades, e depois disso, cada assunto é voltado para explicar uma dessas prioridades. E aí, gente, na medida que vão ter várias pessoas ajudando, mas vai ter as pessoas que vão encabeçar as ações ou os setores, né? E aí tem aqui no guia o perfil do agente do setor casos especiais. Uma outra coisa que eu queria chamar muita atenção para vocês, tá? O perfil está aqui na página 18. Ó. O agente da pastoral familiar não deve se atemorizar com a diversidade de desafios. Precisa aprender a discernir em cada caso e oferecer ajuda. E, para isso, necessita recorrer a especialistas e parceiros. Então, veja só. Pode promover uma ação conjunta para desenvolver o setor, ou parte dele, ou ações deles, ok. Mas vai ter que ter aquelas pessoas que vão encabeçar. Então, prestem bastante atenção no perfil das pessoas que vão estar meio que encabeçando o setor casos especiais. Primeiro, tem que ser uma pessoa que esteja no estilo Amores Letícia. Muito importante. A gente sabe que na nossa igreja tem pessoas, às vezes, que não abraçaram o estilo Amores Letícia, que ainda estão muito distante desse estilo. O que é o estilo Amores Letícia? É um estilo do acolhimento. É um estilo de não julgar sem acolher. Entendeu? Porque uma coisa você só acolhe. Você está acolhendo o pecador, não o pecado. Mas na medida que você já tem uma postura extremamente julgadora, vai ser muito difícil trabalhar o setor casos especiais. Porque se a pessoa já tem um estilo assim mais fechadão, vamos falar uma linguagem mais certa, um pouco mais preconceituosa. Conservador demais. É preconceito, sabe? Aquele negócio meio... A gente sabe que tem gente que não conseguiu ainda se desvincular desse julgar. Serve ou não serve para andar comigo, porque eu sou da igreja. Sabe? Então, Amores Letícia pede que primeiro acolhamos o pecador, acompanhamos o pecador, para ver se ele larga o pecado. Discernimos sobre o que ele fez. Existem atenuantes, tá? Se existirem, vamos conhecer quais são esses atenuantes. Algumas vezes a ação pecadora, digamos assim, ela se deu por motivações que são até justificáveis. E alheias a uma vontade, né? As pessoas não se divorciam porque estão brincando de se divorciar. Alguns podem até ser, mas a maioria não. Muito raro, muito raro. O problema do divórcio é algo sério. E às vezes tem gente que já devia ter divorciado. Ainda está junto, porque estão se matando. Todos os dias. Pelo amor de Deus, é um negócio que a gente fala assim. Eu já acompanhei vários casos que irmãs, psicólogas, falaram: minha filha, pelo amor de Deus, divorcia desse homem, ele só te bate. Né? Então, assim, quer dizer, não tem mais casamento, e aí tem uma série de fatores. Então, o fator 1 é estilo realmente Amores Letícia. Outro,
saber que não vai ter sucesso em tudo. Precisa ter uma boa automotivação de entrar em ações e reconhecer que não vão ter êxito. Ou vão ter um êxito menor do que esperavam, mas lembra do seguinte, se tiver conseguido ajudar uma única família, a ação já valeu a pena. Mas tem a gente que não, que quer entrar numa missão e não, meu Deus, eu tenho que resolver o problema da família, esses dois não podem se divorciar de jeito nenhum, esse menino tem que sair das drogas, esse menino... Gente, sabe? Esse tipo de perfil vai sofrer muito no setor casos especiais, porque não cabe a nós solucionarmos nada. Tem que aprender a lidar com as frustrações. E não pode absorver o problema de todos, porque são muitos. Essa questão da absorção é muito séria. Você vai lidar com fragilidade. Você está preparado para lidar com fragilidades? Ou aquela fragilidade que você vai se deparar é uma que você também está vivendo? Então você está frágil também? Então não é você que tem que acompanhar enquanto a gente. Vamos supor que vai ter uma ação para tratar e acompanhar dependentes químicos. Mas se seu filho está como um dependente químico, você já está fragilizado. Melhor que você não conduza essas ações. Porque pode ser que a forma, não sei o quê, porque lá dentro da sua casa você não está conseguindo lidar com isso. Sei lá. Ou, se você já é um caso de sucesso, então venha caminhar conosco. Mas vai depender da fase que você está com a sua fragilidade. Tu tá descobrindo agora, então, meu Deus, como é que eu vou ajudar outros? Eu ainda não ajudei nem meu filho, aí fica aquele negócio, entendeu? Então, tem que realmente ver a ação, o agente que está apto para aquela ação, porque senão é só insucesso, gente. É muito importante que o perfil daquele agente que vai encabeçar, que vai coordenar, seja o setor, seja a ação, esteja capacitado não só em informações, é claro que tem que ter, mas também emocionalmente preparado. Né? Eu estava trabalhando escutativa com várias pessoas e acabou que um casal estava passando por uma dificuldade de separação e eles eram um casal que estavam fazendo escutativa. Dava para escutar outros casais que estavam querendo separar? Não dava, a gente precisou conversar com esse casal e falar, amigos, vamos dar um tempo, vocês não estão em condições emocionais, porque vocês estão passando pela essa mesma dificuldade, vai chorar todo mundo junto na sala. Né? Então, o perfil do agente tem que ser muito levado em consideração para o sucesso das ações de segurança. E o grupo pode ser mutável, flexível. Ora você tem mais pessoas por causa das ações que você está desenvolvendo, ora você está com um leque de parceiros aí, de tantos movimentos, tantas pastorais que não são a familiar, em conjunto trabalhando, o pessoal da escutativa que vai fazer a triagem, sabendo o que tem que fazer, o que dispõe, para onde encaminhar, para que serviço, digamos assim, encaminhar. Isso é o ideal, mas não dá para fazer isso tudo no lançamento. Você tem que começar fazendo alguma coisa e depois evoluir para ir abrangendo mais prioridades, digamos assim, desde que elas sejam relevantes na sua área. Seu chão missionário. Você pode até me dizer, as 5 se encaixam. Então então faz uma hierarquia, foi o que nós pedimos numa pesquisa para os regionais da época, fazerem essa hierarquia. Qual é a prioridade número 1, número 2, número 3, 4, 5, e até um espaço para serem citadas prioridades que não estavam entre as 5. Foram poucas, mas algumas foram citadas. Tá? Mas as 5 se encaixaram, só que de diferentes formas, diferentes visões. Enquanto a questão do bom pastor, da nova união, era prioridade numa determinado regional, perdas e viuvez se tornou a prioridade número 1 em outro, naquela época, foi em 2021, né, que nós fizemos. Uma das coisas que a gente vê muito é alguns compromissos nacionais. Hoje, a pastoral familiar
tem compromissos nacionais. Olha, cuidar dos nossos casais em segunda união é um compromisso Nova nacional. Em nova união é um compromisso nacional. Então, dificilmente um regional não trabalharia essa questão. Por isso que já tem o subsídio. Entendeu? Então, assim, Flávia, mas isso pode não ser o mais urgente do meu chão missionário. Tá bom. No entanto, se é vocação da pastoral familiar cuidar desses casais, até mesmo porque esses casais são celeiros, nossa, como tem casal maravilhoso, só que ele só está em situação, digamos, irregular, né, perante a igreja, mas ele precisa saber que ele tem que trabalhar com a gente. Por que é uma prioridade nacional e é das mais trabalhadas do setor? Porque ele acaba trabalhando. Na hora que a gente trabalha esse pessoal, ele reverte para a mão de obra rapidinho. Então, uma coisa que a gente não deveria deixar de trabalhar são os casais em nova união. Integrá-los, se alguns tiverem direito à nulidade, encaminhar. Em muitos casos é possível, no meu caso foi possível fazer isso, sustentei pedindo 4 em 2 possibilidades, meses e meio, gente, ele e me deram conseguiu. 3 das 4, que bastava uma para conceder a nulidade. Ele conseguiu o reconhecimento de nulidade em 2 meses e meio. Então, era uma situação super simples, bastou uma orientação, tivemos essa orientação e aconteceu. Então, assim, quando se fala desenvolver o setor casos especiais, dificilmente não se deve trabalhar essas questões, porque é algo que está todo mundo trabalhando, como é que o meu setor não vai trabalhar também, né? E aí as demais prioridades é que vocês poderiam estar estudando o que trabalhar, além dos casais em nova união. Vocês já fizeram o exercício de ler, mesmo que separadamente, o guia de implantação? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Que essa é a primeira fase do processo, assim, para entender o setor. Não, assim, nós não fizemos a leitura da forma didática de implantação com grupos, né? Acabou assim, se você lê para conhecer o trabalho, conhecer, se aprofundar, mas ainda precisa ter a dinâmica da montagem, do trabalho, do avanço. A nossa realidade aqui na nossa diocese é essa. Aí algumas dioceses que já têm um trabalho diferente pode até partilhar. Alguém quer partilhar alguma experiência já que desenvolveu no setor, casos especiais? Usando ou guia? de ações mesmo? Usando o guia? Ou não? Ou não, mas... O guia é novo. Sabe algo assim, uma reflexão que acredito que a gente é muito bom do nosso regional partilhar, foi na nossa última assembleia em dezembro, agora do ano passado, foi feita uma dinâmica, né? O Alice e a Solange estiveram conosco e fizeram uma dinâmica do trabalho. Eles utilizaram a pastoral familiar, né? E no decorrer da história, o porquê que a pastoral familiar surgiu, o que deveria ser exatamente o corpo da pastoral familiar, os trabalhos, os serviços e movimentos, todos afins do setor família, né? Se ajudando. E eu me lembrei disso porque o Paulo lembrou, né, que hoje ele é casal ligação lá na Arquidiocese do ICC. A Flávia e a Fran falaram também dos grupos de Nossa Senhora, e assim existem vários... Nós somos exercícios também. Exercícios também. E também reforço essa reflexão, porque numa das reuniões do Nacional da Pastoral Familiar, do começo do ano, esse assunto ECC foi muito falado com esse viés de casos especiais, porque é um mecanismo muito forte, né? Assim como os outros movimentos também, serviços que existem, o ECC é uma ferramenta muito forte de acesso às famílias.
Eu lembro que naquela reunião lá do começo do ano, foi dado o exemplo, né, de que faziam convites para os casais participarem do ECC, mas eles faziam um convite muito geral, aberto, e quando eles iam fazer o convite individualizado nas casas, ficavam sabendo que era um casal de nova união, e ali eles já criavam um bloqueio, né? Falavam, não, mas então vocês não podem, né? Ou seja, o ECC não cumpriu a função dele nenhuma de evangelização, muito menos de acolher, né? Então, ali, naquela reunião, falou assim, de que como é importante, como seria importante o ECC não trabalhar apenas no viés encontros casais com Cristo, mas que abrissem também o leque para um bom pastor, e aí pudesse, na visita de convite, levar 2 fichas, nem falar sobre o que era. Era o casal que ia fazer uma visita para fazer um encontro de casais. E ali, de repente, ele até falaria se seria um casal de primeira união ou de uma nova união, e ali encaixaria no encontro adequado para ele. Tá? Por que eu falo que isso, de repente, é importante? Lá na nossa Assembleia, foi muito característico isso daí, porque ali na Assembleia nós tínhamos até o nosso regional do ECC estava presente, né, o casal, tínhamos outros grupos também de serviço presentes trabalhando na nossa Assembleia, e foi muito nítido o quanto esses grupos que hoje estão trabalhando e são setor família, mas nós não estamos conseguindo trabalhar como pastoral familiar. Estão desconectados. Então, talvez eu já aproveito assim, que temos aqui representantes de praticamente todas as nossas dioceses, de que nós possamos utilizar os serviços que existem na nossa diocese do setor família, para poder, em vez de nos afastarmos e criarmos um caminho diferente, o ECC só vai caminhar como ECC. Grupo Nossa Senhora como Grupo Nossa Senhora, ou Visa. E, de repente, a gente criar um trabalho mais que se ajude realmente e que entenda que o setor família é algo que precisa de unidade. E a pastoral familiar é quem vai caminhar, vai passear entre os meios desses trabalhos aí. Nós temos que ter no ECC, por exemplo, Paulo, uma voz ativa da pastoral familiar, que lembre ali vamos falar, a Eliane Pacelli, que lembre a Eliane Pacelli exaustivamente de que o ECC é pastoral familiar, né? Então, eles temos que trabalhar unidos, né? A gente fala muito nisso com eles, porque eu, Augusto, somos diocesanos do ECC na nossa diocese. Nós estamos também como diocesanos. E todas as vezes que a gente se reúne com a diocese, com o nosso regional do ECC, a nossa tecla que a gente bate é sempre pastoral familiar, né? O ECC tendo esse olhar com a pastoral familiar e com as famílias, num todo, né? E não só com os casais legitimados ou que possam... Isso é legal, mas se houver algum conflito pessoal, digamos assim, com o pessoal do ECC, pode não gostar de ter de parecer que está sendo subjugado, vamos dizer assim, tem que ter uma habilidade, tá, pessoal? Tem que fazer funcionar a parceria. A parceria que funciona, por exemplo, no finalzinho, sempre é para apresentar o painel da pastoral familiar dentro dos encontros de ECC. Porque a gente entende que o serviço ECC e o serviço equipe de Nossa é para casais regulares, digamos assim. E aí vem a pastoral familiar para abraçar os casais em nova união, né? E a partir daí trabalhar eles para que eles possam fazer um ECC e possam fazer parte de uma equipe de Nossa Senhora. Foi o nosso caso. Nós começamos pela pastoral familiar, porque nós éramos casal em nova união, a gente não podia estar no ECC nem nas equipes de Nossa Senhora, que era um casal, é um serviço para quem tem um matrimônio. Então, nós não começamos por lá, nós começamos por onde estava nos acolhendo, que é a pastoral familiar. Fomos orientados e trabalhados, conseguimos o matrimônio, e agora nós somos ECCistas e equipes de Nossa Senhora. Então, assim, quando se trabalha realmente em conjunto, porque quando a gente fez a caminhada na pastoral familiar, a gente tomou conhecimento do ECC e das equipes de Nossa Senhora, pela pastoral familiar, porque havia essa teia que fazia essa ligação, né? E da mesma forma, ao contrário, quando nós fizemos o ECC, tinha o painel da pastoral familiar lá. Tudo bem que a gente já era da pastoral familiar, mas tinha essa interface, né?
E aí, assim, a gente vai caminhando junto. Então, realmente, precisa bater na tecla que tudo é serviço à família. Como bem disse o Augusto, tudo é serviço à família. E quem é que tem que alinhavar isso? Pastoral familiar. Porque nós somos pastoral, eles são serviço. Eles são, eu falo eles, mas a gente também é. Mas o serviço é diferente da pastoral. A pastoral tem essa função de unir. Eles são movimento, né? É movimento, serviço. É um movimento. A pastoral é que é o serviço. Eles são movimento. Então, o movimento se encaixa no serviço. Pastoral é pastoral, né? Eu chamei serviço, mas eu pode usar a nomenclatura, que o professor que adora uma nomenclatura, é movimento. Mas eu digo assim, tudo que é pastoral é transversal. A familiar é transversal. É uma das únicas pastorais que é transversal. É transversal. Não, mas nós temos várias pastorais transversais. Não são as pastorais de base. As pastorais transversais são pastorais como a familiar, que elas sim, elas acabam atuando em conjunto com todas as outras, elas permeiam. Mas não quer dizer que sejam superiores. Mas percebe, não é isso. Nós tanto temos que unir forças dentro da pastoral familiar, não ficar dispersando, quanto os serviços de família também. Então, assim, a gente começou uma conversa dizendo, isso é só do setor casos especiais, isso é só do pré, isso é só do pós. Essas gavetas atrapalham muito a gente. Vamos derrubar esses muros, tá? Vamos tentar agregar. Engavetar atrapalha. Vamos puxar os movimentos e as outras pastorais nas nossas ações, que tem a ver com o setor casos especiais, e os outros setores também, mas já que estamos falando dos casos especiais, os que têm a ver com o setor casos especiais. Porque ele é tão amplo que foi preciso se eleger prioridades, porque não dava para cuidar de tudo, tinha que ver quais eram as principais ocorrências e não só as que mais ocorriam, mas as que a igreja precisava dar uma resposta também. E aí, por isso que eu volto de novo na tecla. É muito difícil, o setor casos especiais, a partir do momento que eu tenho esse setor, que eu tenho essas ações, não cuidar dos casais em nova união. Vai cuidar, mas não vai só fazer isso. Tá? Essa é a questão. Tem muito mais a ser feito, além dos casos em casais em nova união e das prioridades. Dependendo da situação de cada um, pode ser que uma prioridade seja tão importante quanto essa questão da nova união e que mereça ter ações que vão fazer parte de um programa que vai ser desenvolvido em âmbito local. Vê como é que as equipes de Nossa Senhora estão trabalhando os viúvos. Puxar esse trabalho similar também. Quem sabe eles nos ajudam a também cuidar melhor dos nossos viúvos da pastoral familiar. Uma ação, né? A Flávia fala isso porque a gente ouviu em muitos lugares do Brasil pessoas que perderam seus cônjuges reclamarem que se sentiram, e pessoas sós também, mas que se sentiram excluídas, que antes, durante o tempo de casal, não só participaram, como assumiram responsabilidades, cargos, etc., mas depois é como se elas não existissem. Era esse o sentimento que estava passando por elas naquele momento. Então, perdas e viuvez têm uma amplitude, digamos assim, bem abrangente. Isso, olha, a gente tem um ideal aqui no livrinho, na página 32, que é toda uma estrutura que a gente pode ter. Equipe de ajuda, equipe de apoio, equipe de levantamento, articulações e eventos. Ou seja, pode ser estruturado, a gente pode almejar algo grande. Porque, na medida que você consegue ter equipes que vão trabalhar, por exemplo, eventos, nós vamos estar sempre fazendo anualmente eventos voltados para as fragilidades. Anualmente, né? mensalmente. Mas não
dificilmente o que a gente viu por experiência é que dificilmente se começa desse tamanho. Não, mas Você a vai gente- começar um núcleo que vai expandir Não, a gente sempre até tem que ter o objetivo final. ideal como Ideal. visão, né? A gente nunca pode perder isso. Ah, a gente reuniu com a Fran e a Flávia e falaram, ei, faz qualquer coisa. Não, Pelo amor de não foi Deus. Pelo amor de elejam Deus. as prioridades. Primeiro, montem o setor, né? Tem que ter um coordenador. Mas primeiro, não sei se dá para montar o setor, foi isso que a gente começou a conversa inicialmente. Pode começar com ações de setor, casos especiais. Aí, com o tempo, Mas vai aí, se estruturando. aí não vai ter um responsável. Eu acho que vale a pena insistir nessa tecla aí, tentar montar um setor, uma coordenação de setor. É um desafio, assusta algumas vezes muitos casais, mas não precisa ser tão assustador assim, porque existem subsídios, existem caminhos e existem, já que eu tenho tanta, que é uma coisa tão ampla, é óbvio que se eu não estou fazendo nada ainda nisso, o que eu começar a fazer vai ter efeito. Isso. Vou ajudar Eu pessoas. acho que a grande mensagem que a gente pode deixar hoje à noite para vocês é isso. Precisamos fazer algo. Como mais ou menos estruturar, tem todo o passo a passo, tem o organograma, tem as caixinhas que a gente precisava preencher, mas o algo precisa ser feito, porque eu acho que deve ser difícil a gente não estar fazendo algo, né? É isso. Maria? Quero aproveitar o momento até para agradecer a fala da Flávia e do Afrânio e até assim colocar nesse momento que não se tem nada, né? Esse questionário que vocês fizeram quando vocês ainda estavam no Nacional, teria como vocês compartilharem para que a gente pudesse, de repente, fazer de novo esse retrato atual? Para Claro. poder identificar quais ações que poderiam ser iniciadas a partir dessas necessidades locais, né? Perfeito Sim. você fazer um levantamento como esse. Perfeito, mandar para suas paróquias, né? Disponibilizamos sim. Os resultados principais aparecem, não sei qual página Não, aí eles tem que querem ver. aplicar, Reaplicar o eles querem questionário ali. aplicar no regional deles. Então, manda o Eu questionário. estou perguntando assim, porque, por exemplo, na nossa diocese aqui em Dourados, a família foi elencada como uma prioridade do triênio, né? Então, dentro das necessidades da família, talvez fazer um levantamento em cima dessas necessidades aqui prementes. Nova união, se existe na sua família, talvez um Google Forms, né? Que é mais rápido para preencher. É a questão de depressão e suicídio, tem na sua família, né? A questão de perdas, de viuvez, aí identificar dentro da própria paróquia, ou diocese, ou até no regional, e você teria um retrato do que é mais necessário, para depois verificar, por exemplo, com as equipes que fazem algum tipo de ação, para iniciar o primeiro pontapé, para não deixar solto. E talvez, se tiver uma pessoa já nesse momento para coordenar o setor, maravilha. Se não tiver, trabalhar mais alguns em conjunto, e de repente... Maria, você deu uma ideia muito boa. Parabéns pela ideia. Porque foi assim que a gente começou o nosso trabalho no setor casos especiais. Foi fazendo essa aplicação desse questionário. Até para entender o Brasil. Nós aplicamos junto aos Coordenadores de regionais. De regional, mas vocês podem estar aplicando junto às dioceses. Não, ou então, se você é diocese, junto às paróquias. Ambas as coisas, né? Enquanto se aplica nas paróquias, você já tem o resultado das dioceses e já repassa, já tem o retrato do regional, né? Não é simples, tá? Vou lhe falar, porque quanto mais a gente chega na base, mais difícil o retorno. Mas se você ambicionar pelo menos diocese, eu acho que tu já consegue um resultado logo. A gente vai rever o questionário, vou dar uma olhadinha nele
Aí a gente manda para vocês adaptam no Google Forms, por exemplo, para poder mandar um link, né, para as pessoas responderem. E o próprio Google Forms, inclusive, já até tabula. Ele tabula para você não precisa digitar as questões como era feito antigamente. Aí você já vai ter essa informação preliminar. Muito boa ideia. Ok. Porque vocês precisam ter um situacional, né? Como é que tá? Esse formato de a gente linkar esse questionário, né, vai ficar muito prático. E a gente consegue a resposta, o retorno bem mais rápido, né, desse trabalho. Uma ótima ideia, vamos sim, vamos aguardar. E assim, depois disso, aí eu sugiro uma formação mesmo do setor, que aí vocês vão engariar todos aqueles dentro da pastoral familiar que podem ser coordenadores ou apoiadores do setor, vamos chamar assim. Nós temos quem vai encabeçar, mas nós também temos apoiadores do setor, e é muito bom quando o coordenador do regional é um apoiador, o padre do regional é um apoiador. Funciona melhor. E aí faz a formação. Isso mesmo. A gente pensa agora no segundo semestre. Organizar uma formação, né? E dessa vez vamos tentar fazer presencial no segundo semestre. Mas nós queremos ainda trocar mais experiências com vocês, né? Aí agora a gente já pode também trazer o Sávio e a Bárbara, né? Que hoje estão coordenando nacionalmente esse setor. Conversei com eles também. Hoje eles estão com um compromisso de crisma. E aí eles não puderam estar presentes. Mas a gente quer fazer mais essas experiências, a troca de experiência, Flávia, Frânio, para que a gente possa fortalecer cada vez mais. E eu acredito que agora, com esse envio de questionário, a gente já vai ter um material para a gente poder trabalhar, fazer essa ligação do nosso regional. A gente vai formatar certinho e vamos nos organizar para conseguir ter um retorno para vocês e um retorno para nós também, né? Junto com os nossos referenciais, o padre, o bispo, e a gente conseguir avançando nesse trabalho, né? É evidente, eu enxergo assim, muito claro na minha vida, de que a gente, na medida que nós vamos montando essas nossas equipes de trabalho, esses grupos de trabalho, a gente vai realizar o trabalho que vai ao encontro de tantas pessoas que precisam dessas prioridades elencadas, no caso especiais, e de outras também que nós vamos acabar descobrindo, mas também a própria equipe, o quanto ela vai se transformando na medida que evangeliza casos especiais. Então, não há dúvida de que esse trabalho, ele vai abrindo, ele vai trazendo uma unção muito forte para o trabalho da pastoral familiar. Então, que nós possamos nos organizar nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, né? A gente sempre cita a paróquia, mas a Flávia falou uma verdade, né? Quando a gente vai muito para a base, o retorno, às vezes, é até um pouquinho mais demoradinho. Mas eu queria, assim, abrir para... Nós temos aí hoje, agora, 20 irmãos, 20 pessoas linkadas aqui na nossa reunião. Se tiver algum questionamento, alguma dúvida, agora é a hora da gente fazer, porque a gente já está caminhando para o final da nossa reunião, desse bate-papo. Então, se alguém tiver, pode fazer sua pergunta para o Flávio e o Afrânio, partilharem conosco um pouquinho da tua realidade. A Vanessa de Dourados, ela está? Tá online, Cida? Não está aqui. Por isso que ela me perguntou sobre a gravação. Acho que acabou tendo um compromisso e ela pediu a gravação, né? Cadê o Ademir da Mirella aí, meu amigo, que não estava aí na hora aí? Um abraço para você, meu caro. Saudades suas. Está muito querido. Isso. Estou tentando ligar a câmera. Ô, meu caro! Revê-lo! Ademir está adiantando, Ademir. Saudades de vocês dois aí, saudades de todos, na verdade. Eles são a cara do Padre Crispim, né? O coração também. Estamos aqui legal ter visto vocês, mesmo que na telinha.
Obrigado. Muito bom revê-los. Parabéns aí pelo trabalho, né? Pela ajuda, né? Vai nos ajudar muito aí, viu? Nossa. Vamos unir forças aí, né, gente? Eu acho que Vamos precisar de vocês. é assim mesmo, é brainstorm, é toró de ideias, vamos pensando, e aí o que fazer? Porque às vezes a gente engessa tanto e quando vê não consegue trazer alguma coisa. Então vamos deixar fluir, deixa o Espírito Santo tocar. Essa ideia da Cida aí é ótima, fazer logo um levantamento, aplica um questionário, mas também já pensa num dia, num mês que vai ser bom para fazer essa formação, planeja essa formação, né? Para a gente pegar ele bem batidinho, que ele tem muito conteúdo legal, e aí as coisas vão fluir. Aqui em Dourados, antes da pandemia, o padre Crispim abriu as equipes Nossa Senhora da Esperança. Ele iniciou esse trabalho com as viúvas. Olha aí. Aí logo depois veio a pandemia e aí parou. Eu até te mandei uma pergunta. Para esse trabalho da pastoral com as viúvas, é interessante que seja viúva ou não precisa? Coordenar o grupo. Para coordenar um grupo, para começar a montar um grupinho. Não precisa ter sensibilidade para lidar com o assunto, né? Porque aqui tem umas pessoas assim que lá na paróquia, por exemplo, que são largadas há bastante tempo, né? Que separou há muito tempo. E a gente percebe que elas querem fazer alguma coisa aí. E a gente estava comentando. Novo, né? Não casou de novo, a gente coloca nessa categoria pessoas sós. E nem vai casar mais, já está mais velha, então. Nem quer. Nem quer. Bom, pelo menos disseram que não queria, né? Só se aparecer. Então, ela Estamos levando 3 viúvas agora para Aparecida também, viu? Não necessariamente viúvos, mas pessoas sós. Legal. Chegar o momento de integrá-los, reintegrá-los, talvez, né? Essa seja a palavra que se encaixa melhor. Que está dentro daqueles 4 verbos do Amores Letícia, né? O último é o integrar. Você já acolheu, você já acompanhou, já discerniu e agora vai integrar. Mas isso aí é bem relativo, tá, gente? Pode ser casal, pode ser viúvo, pode ser pessoa só, porque precisamos realmente ser uma pastoral que não seja só de casal. E a importância é tão grande para os casos especiais. Vou aproveitar aqui o Ademir e a Mirella que estavam lá em Roma e ouviram aqueles testemunhos das pessoas que foram lá. Eu, sinceramente, olhei e falei assim, eu pensava que no Brasil eu tinha problema, mas não. Era uma coisa impressionante. O perdão foi tratado lá de uma forma como eu nunca tinha visto na minha vida. E aquilo me sensibilizou bastante. Então, a gente, às vezes, pensa que o primeiro mundo é ali, o fim do mundo é aqui, e não é. Na verdade, a gente, às vezes, está até melhor do que outros lugares. Mas o trabalho, a motivação do trabalho é essa. Se você conseguir ajudar uma única família, já vai ter valido a pena. Verdade. Como choramos lá, hein? Muita emoção. Nossa. Muito, muito. Choramos, tomamos vinho, comemos muita pizza e macarronada também, né? Isso é bom. Vocês vão no das equipes? Hã? No das equipes, vocês vão? É sem Turim, né? Não sei. Ainda não. Mas vamos ver se a gente vai no das equipes. Vocês vão? Vamos lá. Tá como CREA agora, bora ver. Casal responsável, né, nas equipes é o CRE, né? CRE. C de casal e... Nós também somos. Olha que legal. Bora ver. Mas, gente, eu acho que é esses os passos mesmo. Amadurecer, desejar, entregar para o Espírito Santo. A gente sabe que esse é o caminho mesmo, né? E vamos entregando sempre na mão de Deus e confiando, e trabalhando, né? Agindo, fazendo com que a obra aconteça, né? E eu acredito, assim, que nós somos um grupo, pastoral familiar, quem assume pastoral familiar, assume essa vontade mesmo de fazer, né? Não tem como falar que é pastoral familiar e não se mexer, né? Então, eu acho que eu
podemos dar como um caminhamento aqui para o encerramento da nossa reunião? Paulo levantou a mão. Quem levantou? Paulo. Ô, Paulo, fala aí, Vamos meu lá. irmão. Deixa eu aproveitar aí, Flávia, e a Fran, né? Vocês, o que vocês têm visto assim de ações com relação aos idosos? Dentro dessa experiência de vocês no Nacional, vocês viram algum trabalho específico com essas pessoas? Então, a questão do idoso, ele está muito envolvido no trabalho da pastoral familiar, porque propriamente o fato de ser idoso não está sendo tratado separadamente. Ele acaba se tornando um objeto mais direcionado quando ele está só, ou quando ele está com depressão, ou quando ele está... Ou seja, só o idoso em si, o que a gente mais viu foi caminhando com a gente mesmo na pastoral familiar. Então, assim, tem que se refletir, inclusive, as coisas, gente. Por exemplo... Mas o pessoal de Minas Gerais acho que fez um trabalho com os idosos. Não, trabalho sempre tem. Eu estou falando em âmbito nacional, quais são as orientações nacionais? Tem que ter muito cuidado, por exemplo, casal em nova união é um grupo, o casal em nova união, aí acaba ficando com aquele negócio e aí você acaba apartando, porque aquele é o pessoal do Nova União, aquele é o pessoal... A mesma forma, a gente tem que ter uma sensibilidade com o idoso. Por quê? Quando a gente não trata tão distintamente aquele segmento, digamos assim, ele acaba se dissolvendo e sendo envolvido nos trabalhos e vamos todo mundo trabalhar. Se o idoso está super envolvido, é melhor que a gente não tenha tanta segregação para que ele acaba não se sentindo segregado. Então, nós participamos, eu não sei se vocês... Não, foi na minha formação, você não fez a formação da pastoral judiciária. Na formação da pastoral judiciária, se colocou muito esta atenção na segregação. Porque na medida que você especializa, você pode acabar rejeitando. Porque você segregou, viu, blocos. Então, a fragilidade, ela está pela fragilidade. E não simplesmente por ser idoso ou simplesmente por ser um casal em nova união. Porque uma pessoa em nova união pode não estar fragilizada. Uma pessoa casada, matrimônio, está fragilizada. Então, a atenção é para a fragilidade. Esse idoso está em que situação de abandono? Aí ele tem que ter uma característica, não só por ser idoso, entendeu? Foi assim que a gente acompanhou as tratativas com o idoso, digamos assim, né? Inclusive, nós tínhamos muita coordenação idosa. Muita. É o mesmo caso dos jovens, por exemplo, alguém pode dizer, enquanto aos jovens, então, a gente está vendo depressão, suicídio, drogas e outros vícios, acaba que o jovem se encaixa nisso aí. Não precisa fazer algo para o jovem de uma maneira genérica, porque ele acaba se encaixando nessas prioridades. A gente tem que estar muito atento, gente, a fragilidade. É aquela situação característica de fragilidade para a gente montar os grupos de atenção. Não usa a palavra problema, até usei ainda agora, mas equivocadamente, são fragilidades. Vai ficar de castigo. Vai ficar de Com a emoção de ver o Ademir aí. Eu falei aqui para Ademir até que porque idoso já está quase todo mundo perto. Assim. Não está, né? Quase lá. Essa Mirella não perde a piada, né? Tu vai perder os amigos, mas tu não vai perder a piada. E aí, deu certo? Perfeito, gente. Muito boa sua pergunta, Paulo, porque puxou uma orientação para tu ver como é sensível trabalhar questões especiais. Porque numa dessa, num afã da gente estar querendo ajudar, a gente segrega. Olha que... Uma coisa interessante nisso, né, que, por exemplo, aqui na nossa paróquia, aqui, o que a gente percebe é que tem muitas pessoas idosas, elas vão muito nas missas no domingo de manhã. E a gente percebe que são pessoas que construíram essa paróquia. E hoje elas estão meio que colocadas de lado. Eu acho que isso não deve ser diferente nas outras paróquias também, nas outras dioceses, né? E talvez o foco não seja
o idoso, né? Talvez os focos seja como você trazer essas pessoas para participar de alguma coisa. Integrar, né? Exatamente, fazer essa integração que até está no Amores Letícia, né? Talvez esse foco não seja, né, a questão, o principal fator, a questão do idoso em si, mas qual a situação que eles estão vivendo dentro da A paróquia. situação já é o quê? Pessoas apartadas da igreja. Não necessariamente porque ele é idoso, mas sim porque ele está apartado. Aham. Aí tu já vai tratar ele o seguinte: tu não está vindo, tu não está participando de nenhuma pastoral, tu não tá... Vem participar de uma formação, porque você observou pessoas apartadas. Perfeito. O que não faltam são fragilidades, pessoal. Não é problema de novo, tá? Mas não disse. Tá cheio. Tá que tá. Sobre as famílias, né, como você tinha dito, né, ou está numa fragilidade, ou vai estar. Então, está, nesse momento, já esteve no passado, e nenhuma dessas duas situações ocorreu, pode esperar que você vai estar no futuro, em alguma das situações de fragilidade. Acho que alguém levantou a mão. Quer falar? É Ronaldo ou é Roaldo? Roaldo, nós somos da Foronia Leste, da Paróquia Santa Terezinha daqui de Dourados. No momento, o nosso carro-chefe entre pastoral é o curso de legitimação e também formação para os noivos que vão entrar em matrimônio. Nosso desejo maior nesse momento está sendo os enamorados, né? Para quem está começando a juventude aí, seu primeiro relacionamento, tem uma dica, uma forma da gente começar a montar esse pequeno grupo? Aí é o pré-matrimônio, né? No caso. Isso. Tem um itinerário. Acho que eu posso falar? Nós tivemos o primeiro grupo de namorados que a gente trabalhou com o Padre Crispim. Se você quiser, depois eu posso te passar. A gente tem bastante conhecimento com esse material que ele preparou, né? Até porque a gente foi o plano piloto. Então, o que você precisar, a gente pode conversar depois. Tá bom? Tá Estamos bom, à disposição, Mirela. tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Bom, eu vi que o padre Daniel também, em determinado momento, ele entrou na sala. Sabe se ele continua na sala, Cida? Ainda? Tá, padre Daniel, se o senhor puder também compartilhar conosco um pouco. Deve estar. Ele está ouvindo? Boa noite. Olá, padre, boa noite, a sua bênção. Sua bênção, padre. Deus abençoe a todos. Amém. Estou aqui muito atento com essas ricas partilhas e conhecimentos também, que vai muito ajudar os nossos trabalhos diocesanos e paroquiais. Que bom, padre, né? O trabalho é maravilhoso, né, padre? E é bastante trabalho, e quando a gente partilha e a gente vê as realidades de tantos irmãos, a gente vai se motivando, né? Então... porque esse cuidado da pastoral familiar abrange a todos, né? Isso todos mesmo. Estão, de algum modo, inseridos nesta realidade familiar. Muitas vezes não participando concretamente, mas são pessoas que podem dar uma contribuição, podem participar, realizar algumas coisas importantes. Eu só queria, assim, fazer uma observação na hora que se comentou a questão de movimentos, espiritualidades, assim, porque a pastoral ela tem uma abrangência muito grande e todo movimento, qualquer que seja ele, tem um método, um conteúdo próprio e uma identidade, não é? Então, muitas vezes, um determinado movimento que trabalha com casais pode não aceitar
que pessoas que não estejam ainda sacramentadas participem, mas isso não é um problema, é uma riqueza também, porque a pessoa pode participar em outro aspecto, né? É como se fosse discernir aquilo que São Paulo diz. Determinada situação, a pessoa precisa de leite, outra de mingau, outra de alimento sólido. É um crescimento mais ou menos como a Flávia tinha abordado e provavelmente com experiência própria, né? Exatamente, padre. Isso mesmo. Fizemos essa caminhada aí dentro dos movimentos após a acolhida pastoral familiar. E o nosso setor, casos especiais, tem que ser similar a um hospital de campanha. Exato. Hospital de campanha não se escolhe quem acolhe. Precisa acolher todos aqueles que chegarem quebrados, fragmentados, sem esperança, né? É esse realmente o alvo, porque se estão nos procurando, nós precisamos ser esse braço que acolhe, essa mão que recebe, né? Esse Cristo que olha nos olhos e fala, vamos, mesmo desse jeito, tu pode caminhar também. Então, é nesse sentido que o setor precisa ser construído. É no sentido de realmente ser acolhedor, gente. Porque quando se fala de fragilidade, elas estão realmente em situações difíceis, né? E bora arregaçar as mangas. Irmãos, a gente pode... Paciente aí. Alguém mais? Alguma partilha dos irmãos das dioceses? Padre Felipe está conosco online, Padre Felipe? Ainda está. Oi. Ok. Bom, Padre Felipe, aí eu passo para o senhor os finalmente dessa reunião, para que o senhor nos abençoe. Mas antes de deixar aqui com o senhor, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que participaram conosco, né, os das dioceses, da arquidiocese, muito obrigado. Nós vamos nos organizar em relação a próximas etapas, próximos passos, né, em direção a essa estruturação do casos especiais, setor casos especiais. A gente vai conversando com os coordenadores de diocese e da arquidiocese, e aí vamos repassando para vocês, né? Vamos tentar uma nova agenda com a Flávia e o Afrânio, nem que seja online, realmente, né? Acho que por enquanto vai ser online, tá, Flávia e Afrânio? E assim também quero agradecer muito a vocês, tá? Muito a vocês pela disposição, pela ajuda, e foi muito gostoso conversar e ouvir a experiência de vocês, tá bom? Foi ótimo estarmos juntos. Padre Felipe, dê-nos a tua bênção, por favor. Eu gostaria de dizer que estou muito feliz, né? Não consegui participar da reflexão aí de modo integral, porque eu estava aqui, infelizmente, né, em outra reunião. Está se aproximando Pentecostes e é o padroeiro da nossa paróquia aqui. Então, a gente está extremamente atrasado na organização de algumas coisas e hoje foi o dia que eles encontraram, né? Nossa reunião, inclusive, já estava marcada, né? Mas aí eu tive que estar junto com eles também. Peço desculpas por isso. Mas estou muito feliz, com o coração assim realmente transbordando, porque acredito que as reflexões hoje aqui são um grande passo para que o nosso regional comece a gatinhar. Essas reflexões vão certamente já tocando aí nos nossos corações, a gente vai começar a racionalizar também a coisa, a saber por onde caminhar, por onde ir, né? Então, agradecemos aí de modo muito, assim, grandioso, imensamente, a Flávia e ao Afrânio, né? Pelas reflexões e partilhas de experiência. Nós precisávamos disso, né? Essa foi uma das demandas da nossa última reunião e precisávamos, de fato, aí refletir mais sobre isso. Aqui a gente está muito parado com relação a isso e a gente precisa caminhar, né? A gente sabe o quanto tem crescido, sempre foi uma realidade na vida da igreja,
essas fragilidades, mas o quanto tem crescido com o Papa Francisco a reflexão a respeito dessas fragilidades. E a gente tem que caminhar enquanto igreja com o nosso pontífice, com aquilo que ele tem indicado, porque é o Espírito que está caminhando junto, né? Então, a comunhão deve permanecer aí cada vez mais constante, cada vez mais próxima daquilo que a igreja tem refletido, né? E a gente precisa trazer isso para a base, porque é na base que está, né, todas essas situações de fragilidade que a gente precisa tocar. Então, muito obrigado mesmo, e a gente vai agora refletir após tudo isso, né, por onde caminhar, por onde continuar dando os passos. Na verdade, com relação aos casos especiais, por onde nós iremos iniciar, né? Nem é continuar dando passo, por onde nós iremos iniciar. E obrigado também a todos vocês que participaram, né? Disporam aí um pouquinho do seu tempo para estarem aqui refletindo junto conosco, sabendo da importância dos casos especiais para a nossa pastoral familiar, né? Essas pessoas precisam ser acolhidas por nós, né? E eu acredito que o grande empecilho somos nós mesmos, né? Nós mesmos com a nossa mente fechada, com a nossa mente rígida e inflexível, né? Que não pensa no outro, né? Que não procura entender, né, o outro. Dizia certa vez o pregador da Casa Pontifícia, acho que foi na quaresma do ano passado, que a nossa evangelização não começa pela moral, mas começa pelo encontro pessoal com Cristo. Porque muitas vezes a gente quer colocar a nossa moral cristã como se fosse um tijolo na cabeça do outro, para que o outro viva aquilo ali, né, conforme tem que ser, e pronto, acabou, né? Fechadinho, rígido, e aí a gente se esquece que o outro é um mistério, que o outro tem uma história, que o outro tem um encontro com Cristo que a gente desconhece e não sabe como foi. E aí tudo isso precisa ser refletido, assimilado por nós, para que de fato a caminhada com Cristo valha a pena na vida do outro, né? E a gente precisa ultrapassar esses desafios na nossa própria reflexão, né, para conseguir chegar ao coração do outro. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agora nós vamos nos encaminhar para os próximos passos. Vamos agradecer a Deus, né, porque é Ele que nos proporciona tudo isso. Não é outra fonte a não ser o nosso Deus, que nos encaminha sempre com a sua graça, com a sua sabedoria, e sempre nos quer fazendo a sua vontade. E a sua vontade é sempre garantia de felicidade. Então, no nosso servir, no nosso discipulado, vamos sempre nos encaminhar para ouvir, escutar aquilo que nosso Senhor nos tem a dizer e nos colocar à disposição, né, da sua vontade, para assim a graça acontecer no mundo por meio de nós como instrumentos frágeis, pequenos, né, mas instrumentos que desejam fazer o que Deus quer. Vamos então rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que ela, com seu manto, nos cubra mais uma vez, né, e nos abrace para que o nosso trabalho cada vez mais frutifique com o nosso sim, assim como o sim dela, né, e assim a gente vai se encaminhando na vontade e graça dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes da bênção, também gostaria de agradecer a presença aí do Padre Daniel, né? Não sei se algum outro sacerdote passou por aí, mas obrigado, Padre Daniel, pela presença. Sempre tem aí marcado a presença nos nossos encontros. Realmente, isso é uma graça muito grande com os sacerdotes e assessores do nosso regional, acompanhando cada vez mais os nossos encontros, as nossas reuniões, né? Assim a gente vai caminhando junto, refletindo junto, sempre em comunhão, né? Então, muito obrigado, Padre.
O Senhor... Amém, estamos juntos. Amém, Padre. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso por intercessão da Santíssima Virgem Maria. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Augusto. Gente, obrigado, tá? Agora a nossa foto, né? Vamos tirar foto da reunião. Espera aí que eu vou encontrar uma luz aqui. Todo mundo abrir a câmera. Poder abrir as câmeras para a gente fazer aquele print. Eita. Eu não gosto. Vem aqui. Pronto. Que maravilha. Prazer, gente, estar Gente, com foi muito vocês. legal, viu? Flávia, Bom, Fanny, Até a próxima, gente. Fica com Deus. Obrigada, Frânio. Até mais. Ó. Deixa eu te falar, o Augusto mora perto de Bonito, tá? Só uma dica. O Augusto mora perto de Bonito. É só marcar a data. Estou aí perto de você. sabe que bonito. Só deu uma instigadinha. Lindo, né? Saudades, Mirella. Apareceu. E né? aí,